Uma das grandes áreas dentro da computação gráfica é a modelagem tridimensional. É possível descrevê-la como o processo de criar representações tridimensionais de objetos, sistemas, pessoas e personagens. A técnica de modelagem pode envolver diferentes métodos de captura de dados, software e modelos de representação volumétrica. Neste vídeo, iremos tratar justamente de uma das técnicas de modelagem existentes, as metaballs. Metaballs, também conhecida como blob objects, são uma técnica de modelagem, ou seja, um modelo de representação volumétrica que utiliza superfícies implícitas. Para entender melhor o conceito de metaballs, voltamos primeiro para o conceito de isolinhas, ou linhas de contorno. As isolinhas são curvas que, ao longo delas, uma determinada função possui um valor constante, ou seja, são curvas que unem pontos de igual valor. Um dos exemplos mais clássicos são os mapas topográficos, em que as linhas de contorno representam pontos de igual elevação em um mapa de um determinado local, permitindo que esses leitores do mapa consigam inferir um gradiente relativo a um determinado parâmetro, que nesse caso seria a altitude de um terreno. O conceito de isolinha ele pode ser entendido também para pensar espaços tridimensionais, gerando o que a gente pode chamar de isosuperfícies. Essas isosuperfícies são superfícies que vão representar pontos que têm um valor constante dentro de um volume de espaço. Tanto as isolinhas como as isosuperfícies podem conter diferentes tipos de informações, como dados sobre altitude, pressão, temperatura, velocidade, cor e densidade. Um dos exemplos de aplicação de isosuperfícies é a sua utilização para visualizar dados em dinâmicas de fluidos computacionais, permitindo o estudo de um fluxo de fluido. É necessário estar atento ao conceito de isosuperfície, porque as metabols que a gente está falando, elas nada mais são do que isosuperfícies n-dimensionais de aparência orgânica, que têm como característica principal a capacidade de influenciar umas às outras de acordo com a sua proximidade, criando formas únicas e contínuas. É possível imaginar a metabol como uma partícula envolta por um campo, uma função, de densidade, em que essa densidade atribuída à partícula, ou seja, sua influência, ela vai decrescer com o aumento da distância do ponto onde a metabol está localizada. A sua superfície ela pode ser definida com base em uma isodensidade neste campo que foi criado, que aumenta conforme a proximidade com a partícula geradora. O real poder das metabols não está nelas de forma isolada, mas sim na forma como se pode combinar os campos de densidade, os campos de influência delas, podendo ocorrer de forma positiva ou negativa, obtendo fusões suaves e de aparência orgânica. Um ponto-chave das metabols é a sua concepção como função n-dimensional, que significa que ela pode variar de acordo com a quantidade de dimensões que estão sendo utilizadas. As mais comuns e famosas são as metabols tridimensionais, o que pode nos levar à função que segue, a função de três dimensões, que aqui vamos nomear de x, y e z, a partir do qual é possível definir o volume de um metabol por meio da escolha de um limiar, em que todos os pontos e valores maiores que o limiar estão dentro do metabol. Outro ponto crucial para os metabols é a equação que especifica a influência de uma determinada partícula sobre um ponto no espaço. Existe, um, existe mais de um tipo de equação para esse objetivo, mas para fim de exemplificação a gente vai aqui tratar de uma função que ela é tipicamente usada para descrever metabols, que seria o do inverso da distância, que é essa equação que a gente mostra aqui em seguida. Nessa equação que estamos mostrando, a contribuição para a função de limiar diminui em direção a zero à medida que a distância do centro da metabol aumenta. O alfa dimensiona a magnitude da contribuição, de acordo com o raio do metabol. E o r é a distância do centro daquela metabol, calculada a partir de coordenadas cartesianas, como no exemplo a seguir. E ali o x0, y0 e z0 elas representam o centro dessa metabol, dessa partícula. E por meio desses cálculos são definidas as influências das metabols, resultando em interações com aparência fluida e orgânica. Uma das vantagens do uso delas é a possibilidade de criar objetos complexos a partir de um número relativamente pequeno de partículas, motivo pelo qual é comum ver a utilização delas na simulação de líquidos e fluidos, como está sendo mostrado nessa animação. E também com uma maneira de criar uma malha base para modelagem 3D,
já que muitos softwares de modelagem permitem que a gente converta esses metaballs, esses objetos criados a partir da interação desses metaballs, em uma malha de polígonos, o que vai possibilitar a sua manipulação, modelagem, escultura, a partir de formas já mais orgânicas. E conforme já comentado, as metaballs também são funções n-dimensionais, o que significa que além de metaballs tridimensionais, a gente pode utilizar metaballs com mais dimensões ou menos. Ali outra que vai ser muito comum são as metaballs bidimensionais, com duas dimensões, que eram muito comuns em serem utilizados em efeitos de demonstração na década de 90. Nestes efeitos, fica nítido que a característica de interação positiva e negativa entre as metabols, gerando efeitos variados e hipnotizantes. Apesar de utilizarem a mesma técnica de modelagem, a variedade de funções e de códigos de programação permitiam diferentes resultados, gerando diferentes efeitos para serem demonstrados na tela. Bem, nesse vídeo abordamos o conceito de metabol, uma das formas como ela pode ser descrita matematicamente, e a sua utilização dentro da computação gráfica sendo uma técnica de modelagem, um modelo de representação volumétrica. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.